Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou estar disponibilizando aqui no chat o formulário para a lista de presença, tá? É importante salientar que tem que entrar no formulário para fazer a presença, tá? Rúbia, são 13h36, acho que podemos iniciar, né? Patrícia, se você quiser começar. Ok. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Patrícia da Silva Silveira, sou coordenadora do CRAS Itaipava. Então, vou fazer minha audiodescrição. Sou morena clara, cabelos escuros longos, olhos castanhos, estou vestida com uma blusa preta e um blazer rosa. Sejam bem-vindos à sala temática do Eixo 1, cujo tema é a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Conforme regimento interno, este momento de debate dos eixos temáticos terá como objetivos: primeiro, analisar as propostas elaboradas e referendadas nas 8 pré-conferências de assistência social, compiladas e organizadas. Segundo, deliberar até 4 propostas para o respectivo eixo debatido, das quais 2 para o próprio município, uma proposta para o Estado e uma proposta para a União, tendo em vista que a plenária final deverá aprovar um conjunto de no máximo 10 deliberações para o próprio município, 5 deliberações para o Estado e 5 deliberações para a União. Nesse trabalho de avaliação em grupo, estamos apoiando eu, Patrícia da Silva Silveira, como facilitadora, e a Aline Cardoso como relatora, a quem chamo agora para se apresentar. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Aline Cardoso. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena clara, tenho os cabelos longos castanho, estou usando uma blusa azul e um blazer preto. Estou numa sala de fundo branco e uma janela lateral. Bom, eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, sou diretora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal também aqui de Itajaí, tá? Eu vou ser a relatora, né, aqui da sala, então eu vou estar continuamente colocando o link, tá, para o pessoal começar a preencher os dados da presença, tá? Então, peço aqui, nós estamos em aproximadamente 20 pessoas, então, quem puder já ir acessando o link para preencher os dados, ok? Patrícia, passo para você. Sim. Alguns avisos. A necessidade de registrar a presença em formulário próprio que estará no chat. Informar que as moções deverão ser registradas em formulário próprio que estará no chat.
informar que, conforme regimento interno, os participantes que queriam se candidatar a vagas de delegados, indicar seu nome e segmento no espaço debate-papo chat. Temos como mediadora a professora Rúbia Ronzoni, que tem a função de abrir os debates com a palestra sobre o tema do eixo, conduzir os debates para a deliberação das propostas, emoções e coordenar a indicação dos delegados. A professora Rúbia Ronzoni é assistente social, professora do Departamento do Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Sociologia Política, com estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar Sociedade, Família e Políticas Sociais, Observatório de Políticas Sociais e Famílias Catarinense. Passo a palavra, então, à professora Rúbia Ronzoni, que explicará como será a dinâmica deste momento. Obrigada, Aline e Patrícia, pela abertura, pelas boas-vindas. Então, boa tarde a todos, todas, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, né, ao Eixo 1. Como já fui apresentada, meu nome é Rúbia dos Santos Ronzoni. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos loiros e compridos, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa rosa pink e atrás de mim tem uma parede de cor cinza. Eu gostaria de iniciar essa tarde dizendo que estou bastante feliz de estar nessa conferência, né, agradecer por compor esse grupo de trabalho junto com a professora Luziele, com a Márcia Lopes, que fez a fala hoje de manhã, e com vocês, né, colegas de Itajaí, da assistência social, e também usuários, e todos que estão, e todas que estão participando desse momento tão importante. Bom, nós já percebemos, né, que em decorrência desse período pandêmico, nós não tivemos a possibilidade de estar no mesmo espaço físico, que é uma pena, porque para quem já participa das conferências há bastante tempo, como eu e acredito que a maioria de vocês, nada substitui o calor humano, né, que dá vida aos nossos debates. Mas mesmo diante desse contexto e dos desafios que ele nos traz, né, a gente precisa manter um foco no objetivo que é o controle social, ou seja, que a gente possa participar, opinar e conduzir a construção de uma sociedade que a gente almeja, né, mais justa e igualitária. E esse momento das conferências é de suma importância para a gente pensar o futuro da nossa cidade, das nossas cidades, né, do estado e do país. Então, de início, assim, já queria parabenizar todas e todos os envolvidos pela organização, né, parabenizar a equipe e também todas as pessoas que estão aqui participando com esse objetivo, né, de construir aí uma sociedade melhor para a gente viver, certo? Esse momento das conferências é um momento que a gente está aqui para avaliar mesmo em que medida, né, a gestão compartilhada, ou seja, o Estado, o município, o governo federal, tem cumprido e assumido as suas responsabilidades, né, a sua responsabilidade política e pública por todos os atores envolvidos. Então, por isso que nós estamos aqui hoje para fazer esse momento tão importante. Então, eu só elaborei aqui uns slides que eu vou projetar para quem gosta de acompanhar. Deixa eu só localizar ele aqui, um minutinho, por favor. Bom, gente, então, esse grupo de trabalho é o eixo 1, né, nós temos aí uma divisão por eixos que vocês devem ter visto. No ato da inscrição, vocês receberam, então, vocês receberam todo o roteiro, receberam um caderno, né, muito bem explicativo, até, assim, parabenizar mesmo eu fiz a inscrição justamente para ver como estava, né, e de fato foi muito ágil, assim, a resposta. Só me digam se vocês já estão conseguindo ver o meu slide, por favor. Alguém puder falar, porque eu não estou com...
Sim, tá Sim? projetado Tá. sim, Rubinho. Porque quando eu olho o slide, eu não consigo ver vocês. O Meet tem disso, né, gente? Tá? Então, eu trouxe alguns pontos para a gente refletir sobre esse nosso eixo. E o eixo 1, gente, eu diria, né, que o eixo 1, ele dá base para os outros eixos também. Se vocês forem ver, né, um pouco do que a gente vai discutir aqui nessas temáticas, que a gente vai abordar da ementa, vocês vão encontrar também nos outros grupos. Então, eu acho que ele não é à toa que ele é o eixo 1, porque ele é um eixo introdutório. Então, eu vou tecer algumas considerações sobre esse eixo e também algumas questões de pano de fundo, né, teóricas também que abordam essas questões. Deixa eu dar uma olhadinha no horário para eu não me perder, meninas, qualquer coisa vocês me chamam, tá? Porque eu tenho 20 a 30 minutos, então já estou aí com o meu tempo correndo, né? Então vamos lá, gente. O eixo 1, eu vou ler o que é o eixo 1, né? A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Bom, eu como professora, né, há 20 anos, eu sempre quando eu olho as questões assim que vêm do SUAS, eu penso, gente, o que os usuários olham para esses, né, para esses termos tão técnicos e como isso chega, né, e como é difícil a gente falar de conceitos como equidade, paradigmas, direitos, né? Então a gente tem que tentar sempre falar de uma maneira que as pessoas entendam e também que consigam dar seguimento ao que se propõe nesse eixo. Então, eu vou tentar elucidar algumas questões. Primeiro, como toda boa professora, eu gosto de historicizar, eu sei que todo mundo aqui já sabe a história da política, mas claro que a gente também tem usuários, pessoas que estão participando pela primeira vez, então eu só queria demarcar um fato histórico importante, que desde o início do surgimento da assistência social, e ela surge na década de 40, né, com aquela primeira grande instituição de assistência social que foi a LBA. Não sei se vocês vão lembrar da LBA, eu lembro porque a minha mãe trabalhava nela, né, lá no município de São Joaquim. A LBA foi uma grande instituição de assistência social. Então, surgida em 1942 para atender pracinhas, né, famílias de pracinhas que foram para a guerra, e posteriormente foi se ampliando, atendendo a situações de pobreza, e ficou muito conhecida porque se espalhou pelo Brasil inteiro, tanto que ela foi extinta só em 95, mas vejam, da década de 40 até a aprovação da Constituição de 88, o que era assistência social? Eu fiz questão de lembrar, era a lógica do favor, do assistencialismo, aquele que gera dependente, que faz caridade para os pobres. E por que é importante a gente demarcar? Porque isso vai nos dar respostas para o contexto atual. Por que a sociedade em geral ainda tem essa visão de que assistência social é cesta básica, atender situações de pobreza? Por que a gente não tem uma cultura política do direito? Porque somente a partir de 88, quando assistência social passa a ser um direito do cidadão e dever do Estado, né, e posteriormente com a aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social, é que há uma ruptura desse paradigma de caridade, né, e de filantropia, e a gente passa para a lógica do direito, da política pública, aquele que gera direitos e autonomia da população usuária. Ou seja, nosso objetivo de maneira alguma é gerar dependência, né, contrariando o senso comum que acha que as pessoas vêm para ficar. Não, a gente quer que elas venham e saiam dessa condição. Então, é muito importante demarcar a Constituição de 88 e dizer que ela foi um divisor de águas importantes. Entretanto, na sociedade como um todo, ainda há essa herança cultural que nós precisamos trabalhar muito nos municípios. Inclusive no eixo 1, que é o eixo que a gente está, já vi as propostas, eu vi que tem que tem propostas bem interessantes e tem propostas nesse sentido, de a gente levar para as pessoas o conhecimento sobre o que é de fato a política de assistência social, a mudança dessa cultura política, porque isso interfere bastante, né, na assistência social. Demarcando isso, queria lembrar que após a Constituição, principalmente com a PNAS, a Política Nacional de Assistência Social de 2004, que aprova o SUAS, as NOBs subsequentes, normas operacionais básicas, a própria alteração da LOAS, o plano decenal, né? A gente tem aí um conjunto de normativas que vão dar para a assistência social robustez, vão dar garantias legais que nós não tínhamos antes.
tanto para os trabalhadores como para os usuários. Então, o SUAS também ele vem demarcar um segundo divisor de águas, né? Ele vem dizer, olha, a assistência social, ela é direito cidadão e dever do Estado. E com isso, ela está nos dizendo que a gente reconhece o papel do Estado na provisão, ou seja, ele tem que prover a proteção social não contributiva, tá? E aí eu quero falar um pouquinho para vocês do que é essa proteção social e o que é ser não contributivo e de alguns conceitos básicos que a gente tem na nossa ementa aqui. Bom, eu destaquei alguns conceitos para a gente falar. Primeiro, a ementa desse eixo, ela vai nos trazer isso. Lembrar que a Seguridade Social e a proteção social não contributiva, elas estão aqui por todas essas lutas históricas que a gente teve. A assistência social tem um papel na Seguridade Social e nessa proteção. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, Seguridade Social, composta por saúde, previdência e assistência social. Então, articuladamente a essas políticas e as outras políticas sociais, é que nós vamos oferecer a proteção social estatal. Eu até lembro de um texto da professora Ana Elizabeth Mota, que ela fala do fetiche da assistência social, porque tem um certo fetiche na sociedade de que todos os problemas, todas as desigualdades serão resolvidas pela assistência. Mas é importante que a gente lembre que a assistência social sozinha não é responsável pela proteção social. Ela é conjuntamente com a Seguridade Social e com as demais políticas sociais. Então, quando eu falo em proteção social estatal, eu estou falando nesse conjunto de políticas sociais que vão amparar a família, os indivíduos, as pessoas, não é? Através de um conjunto de ações para que, de fato, o Estado cumpra com a sua função. E quando eu falo não contributiva, é muito importante que se lembre, tá, gente? Ela é não contributiva no sentido de que eu não pago ela mensalmente, mas ela é, eu fiz questão de colocar aqui, né? Ela é uma política orçamentária, ela está prevista no orçamento. E nós, gente, no Brasil, pagamos muitos impostos, muitos, tanto quanto os países escandinavos, por exemplo, né, que tem um dos melhores sistemas de proteção social do mundo. Nós pagamos altas taxas de impostos. E esses impostos é que são revertidos para a política de assistência social, saúde, previdência, entre outras, mas por isso a gente não paga ela mensalmente, mas ela tem sim uma previsão orçamentária. E isso é bom enfatizar para a gente desmistificar um pouco de que ela não é contributiva, né? Ela não é uma caridade, ela é uma proteção paga pelo Estado com o dinheiro dos nossos impostos, certo? Então, qual é o papel, né, da Seguridade Social? É ofertar essa proteção social, certo? E aí, gente, eu sempre falo que a gente tem que ter um cuidado para não haver uma sobrecarga na função protetiva da família. O que eu quero dizer com isso? Quanto menos Estado eu tenho, mais sobrecarga as pessoas têm. Vou dar um exemplo para vocês. Quanto menos vagas nas creches, nas escolas, quanto menos benefícios, direitos assegurados, mais as pessoas têm que recorrer à sua rede primária, à sua família, aos amigos, às ONGs, às instituições. Então, a gente tem que tentar sempre no município garantir o orçamento cada vez maior para assistência social, garantir RH, recursos, equipes, para que a gente possa cumprir com a nossa função protetiva, ou seja, o Estado protegendo as famílias, para que as famílias possam proteger os seus membros. Porque senão, gente, a gente sobrecarrega cada vez mais a família. É a família que dá conta daquele idoso, é a família que dá conta daquela criança que não tem vaga na creche, é a família que dá conta da pessoa com deficiência, ou seja, tudo recai nessa família, né? Uma outra questão que esse eixo vai nos dizer é que a gente tem que afirmar nas deliberações, então, os direitos socioassistenciais. O que são esses direitos, tá? A partir do SUAS, a gente teve aí também o decálogo dos direitos sociais, e a gente tem, eu até coloquei aqui alguns, né? Por exemplo, o direito de usufruir de direitos, equidade urbana e rural, equidade na manifestação pública, direito de acesso à rede de serviços, a acessibilidade, a convivência familiar e comunitária, proteção por meio da intersetorialidade, ou seja, articulando as outras políticas, direito à renda, muito importante, principalmente agora no período pandêmico, né, gente, que as pessoas estão passando fome,
o cofinanciamento, controle social. Então, a gente tem que reafirmar esses direitos nas nossas deliberações, sempre, para que as pessoas e a sociedade em geral comece a despertar para essa nova lógica do direito, e não essa lógica, né, do favor, do clientelismo, que é totalmente ultrapassada. Mas eu queria falar ainda de um conceito importante que a gente tem nesse eixo aqui, que é da equidade, tá, gente? Equidade, a gente fala tanto em equidade, mas às vezes a gente não para refletir sobre o que é a equidade. A equidade não é sinônimo de igualdade, tá? A equidade, gente, significa que a gente tem que promover as nossas populações que estão mais expostas, mais vulneráveis, promover ações através de uma discriminação positiva. O que é tal discriminação positiva? A gente vai oferecer ações, políticas, projetos para elevar aquele público que está, né, com algum segmento, como um segmento social vulnerável, para que esse grupo saia daquela condição. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? O que é uma discriminação positiva? Bom, nós sabemos, e aí eu acho que vocês vão discutir também no eixo da vigilância, já estão discutindo, né, a importância de a gente conhecer os usuários e as necessidades sociais dos nossos municípios, porque só aí a gente vai poder fazer também uma discriminação positiva. Então, a gente já sabe que o público da assistência social é majoritariamente feminino, que são mulheres em situação de, muitas vezes, de pobreza, mulheres que sofrem violência, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência. Nós temos que fazer essa análise com recortes, como dizia a própria Márcia hoje de manhã, com recortes por segmentos, né? Quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, crianças, vítimas de violência, ou seja, a gente tem que fazer uma discriminação positiva, eleger esse público mais vulnerável, oferecer ações para que eles saiam daquela condição. É a mesma coisa aquela situação de crianças em situação de desnutrição infantil. Nós vamos pegar aquele grupo de crianças e vamos focar para que elas saiam daquela condição. Então, discriminar positivamente significa que eu vou eleger as necessidades sociais e promover como um fundamento necessário para a universalização de direitos, não é? E nessa perspectiva é que eu vou promover, a partir disso, a justiça social e a igualdade, através dessa equidade. Ou seja, eu vou eleger grupos vulneráveis, promover ações para que eu possa impulsioná-los. E aqui, gente, tem uma armadilha que a gente tem que ficar sempre atento. Discriminação positiva não significa seletividade e focalização. O que é seletividade e focalização? Vejam, quanto menos dinheiro para as políticas sociais eu tenho, quanto mais o Estado retrai as suas ações, mais seletivas e focalizadas ficam as ações. Então, vamos pegar a própria exemplo que eu dei, se eu foco em crianças em situação de desnutrição para promover ações políticas emergenciais, né, para que possibilite uma certa equidade, e aí, dentre desses, eu ainda vou selecionar os mais pobres. Então, eu estou selecionando, focalizando, e isso é uma perversidade. Tem até vários autores que falam disso, é uma perversidade. Então, ao contrário, a gente tem que lutar por um Estado máximo para as pessoas, um Estado máximo para as políticas sociais, e ir contra essa proposta do Estado mínimo, né? Ou seja, quanto mais Estado mínimo, menor a proteção social estatal, e mais sobrecarga para as pessoas, mais seletividade e focalização, mais pobreza, mais desigualdades sociais, e assim por conseguinte, certo? Então, equidade é um eixo muito importante, é um debate muito importante desse eixo, e a gente tem que promover ações para pensar nesses segmentos sociais mais vulneráveis, ok? E aí também, outro tema importante que a gente traz aqui nesse eixo é a gestão dos direitos comprometida com a resolutividade das demandas e com a emancipação social dos usuários. Vejam, lá no início eu falei, antes da Constituição, nós tínhamos uma ação totalmente caritativa, então se as pessoas ficavam lá comendo sopão e vivendo em situação de pobreza, estava tudo certo. Mas a partir da Constituição e de todo um projeto de sociedade pautado em valores mais universais, a gente não quer mais isso, né? Então, quando a gente fala em emancipação social dos usuários, a gente tem que lembrar
que nós estamos aqui enquanto trabalhadores da área social, enquanto pessoas que constroem essa sociedade melhor, buscando a emancipação através de duas dimensões. As dimensões materiais, porque é como a gente falava hoje de manhã, no período da pandemia, as pessoas estão passando fome. Qual é a principal demanda que está chegando para o CRAS? É a cesta básica? É o auxílio alimento? É o auxílio emergencial? É claro que vai ser, porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam ter remédios, as pessoas precisam existir, ter habitação, não é, gente? Isso são as necessidades básicas. Então, quando eu falo que a gente tem que prover o material, sim, nós temos que prover o material, mas para além do material, as questões imateriais, que são as questões de levar conhecimento, informar sobre direitos, buscar, né, a essa emancipação de forma individual e coletiva, enquanto direitos de cidadania, não é? Para que a gente consiga, de fato, fazer... Ai, desculpa, gente, passei dois slides aqui. Para que a gente, de fato, consiga fazer com que os usuários se engajem, né, e sejam sujeitos da própria história, o que já está acontecendo, o que é tão lindo, né? Eu tenho visto nas conferências usuários participando ativamente, e isso para nós, há 20 anos atrás, era impensável. Então, quando o SUAS diz que tem que ter uma cadeira para usuário no conselho, tem que ter usuário nas políticas sociais, nas conferências, nos fóruns, a gente está trazendo também os usuários para dentro dessa proposta, né, para que sejam sujeitos da própria história. Isso é emancipação social, é a construção da sociedade que se deseja, onde os usuários, eles não são sujeitos passivos que ficam ali recebendo, não, eles constroem junto essa política, também fazem controle social, também participam, também opinam. Quem é melhor para avaliar o Bolsa Família do que o próprio usuário do Bolsa Família, não é? Então, essa é uma dimensão muito importante da política social. Às vezes a gente fala, mas eu não tenho... Raquel Reicheles é uma autora que fala muito das questões objetivas, né, que os assistentes sociais e profissionais da assistência, enfim, têm uma autonomia muito relativa porque dependem das condições materiais. Sim, nós dependemos das condições materiais, mas para além das materiais a gente pode mover o mundo também, através do mundo das ideias, como dizia Gramsci, né? A gente pode levar conhecimento, a gente pode fazer com que esses usuários se engajem também na nossa luta, tá? E aí, gente, quando eu falo em usuários, quero repetir a importância da vigilância socioassistencial, a importância do diagnóstico socioterritorial, para a gente conhecer quem são os nossos sujeitos, para a gente promover ações materiais e imateriais, pensadas, né, para esse fim, e que a gente possa, de fato, formular respostas para as famílias reais, e não as famílias idealizadas. Por que eu estou falando isso? Porque até hoje, o que eu falo, quem são os usuários da política da assistência social? Não são usuários, são usuárias. Qual é a cor? Já pararam para pesquisar, pensar? Né? Qual é a faixa de renda? Como vivem? Onde vivem? O que precisam? E às vezes as políticas são formuladas para um tipo de família que é um tipo de família ideal. Aquela família que dá conta de cumprir com todas as despesas, aquela família que dá conta de cuidar das suas crianças, e essa não é a realidade do país. A gente tem um país majoritariamente pobre, ainda mais no contexto atual, né? E com essa retração do Estado, né, com a falta de investimento, a gente tem aí um perfil de família bem diferente, tá? Então, conhecer as famílias e formular respostas nesse sentido. Estou indo rapidinho para não passar muito do tempo. Bom, gente, assim, garantindo esses direitos e a proteção social não contributiva é que eu vou conseguir equidade e justiça. Nesse sentido, promover públicos que precisam mais e equilibrando essa balança, certo, gente? Bom, mudanças que se anunciam para a nossa sociedade. Bom, o cenário econômico a gente já sabe que tem um projeto de Estado mínimo, com pouco investimento em proteção social e que a gente tem que lutar muito e colocar em todas as deliberações das conferências a ampliação, né, do orçamento, todas essas pactuações. A gente tem alterações climáticas e ambientais profundas em curso no mundo, a gente está vendo a pandemia, a gente está vendo o clima, não é? E isso vai rebater na assistência social, sim, tanto que o eixo que discute desastre está ali, né? E as transformações sociodemográficas que implicam diretamente nesse eixo. Nas próximas 3 décadas, nós vamos ter uma redução da população de crianças e adolescentes e um aumento de idosos, tá?
Até 2050, o Brasil será o 7º país mais populoso e o 5º em população idosa do mundo. E o que a gente está fazendo em termos de políticas para pensar nessa população idosa? O BPC? O que a gente tem feito mais? Olha a proteção social de alta complexidade. A maioria dela é ofertada por instituições filantrópicas, não estatais, ONGs. Então, a gente tem que parar para pensar que a gente tem uma população idosa em curso aí, a gente tem que fortalecer cada vez mais o BPC, e muito além do BPC, outras políticas que deem visibilidade e segurança para essa população. E essas reformas que afetaram, né, todas as reformas que aconteceram, a trabalhista, a previdenciária, essa emenda constitucional que virou a 95 de 2016, que congelou os gastos públicos pelos próximos 20 anos, gente, ela nos deixa numa situação muito complexa, porque daqui 20 anos a realidade social do país vai estar bem mais complexa e difícil. E se a gente tiver uma redução de 50% do orçamento, como é que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem que lembrar que esse projeto que a gente vive, privatista... Professora Rubia? Oi? É o Luiz. Não sei se Sim? você está passando os slides. Tô. Que a gente está travado no primeiro slide. Não acredito. Então, não sei se eu puder minimizar ou fechar e abrir de novo. Só um minutinho. E eu falando, gente, porque... Agora mudou. Ai, que pena. Então eu vou deixar assim. Posso deixar assim? Vocês assim. enxergam? É isso Ai, mesmo. que pena, gente. Eu falando aqui, desculpem, tá? Bom, se alguém ficou com alguma dúvida, vocês me perguntem, porque eu disparei aqui. Vou passar aqui então. Depois eu posso disponibilizar também o slide, tá? Deixa eu passar ali para onde eu estava. Então, nós temos aí essas mudanças que se anunciam para a sociedade brasileira, né? Que a gente tem que estar muito atento, tá, gente? Então, só voltando aqui para quem perdeu o slide, eu tentei destacar aqui a equidade como discriminação positiva, né? Que a gente conheça os usuários, as necessidades, que a gente promova ações mesmo para promover, de fato, a equidade, que a gente tome cuidado com a seletividade e focalização que é proposta pelo Estado mínimo, porque isso é muito complexo, e que a gente lembre que a emancipação social dos nossos usuários, ela se dá através de uma forma material e especialmente imaterial, onde a gente vai buscar, através, né, de uma formação política, de cidadania, que os sujeitos construam sua própria história dentro dessa política, né, que eles participem conosco dessas mudanças, ok? Bom, passando rapidamente aqui, gente, falando então dos cenários que a gente tem para a sociedade brasileira, que são complexos, como eu falei, temos uma população idosa aí que está latente cada vez mais, e a gente precisa parar para pensar nisso. Eu vou trazer aqui os desafios relacionados ao eixo 1. Então, vou pegar só algumas partes, por conta do nosso tempo, né? Bom, garantir acesso à assistência social para enfrentar, né, as desigualdades, promover a equidade, considerando os grupos em maior situação de vulnerabilidade. É isso que eu falei até agora, né? Como é que a gente vai pensar nesse grupo do município de Itajaí, nos grupos mais vulneráveis, como a gente vai mapear isso? Acredito que através da vigilância e através do diagnóstico a gente consiga, para que a gente garanta que essa população mais vulnerável tenha acesso a esses direitos. 2, fomentar a relação intersetorial, especialmente entre o tripé da Seguridade Social, que é saúde, assistência social e previdência, mas também articulando as outras políticas. Então, como que no município de Itajaí nós vamos promover a intersetorialidade? Porque, gente, intersetorialidade é algo que está em todos os documentos, de todas as políticas, né? Se a gente for parar para ler as leis, né, a Lei Orgânica da Previdência, a Lei Orgânica da Saúde, a Lei Orgânica da Assistência, todas falam em intersetorialidade. Mas como, de fato, isso acontece lá no município, no nosso município? Como que a gente articula, que ações a gente promove junto? Não é só encaminhar e receber um telefonema, encaminhar um usuário, não. É pensar conjuntamente em ações. Por quê? Porque proteção social estatal significa um conjunto de políticas sociais promovendo essa proteção. Então, algo para a gente pensar. Assegurar a vinculação do BPC ao salário mínimo, né, gente, muito importante, a gente não pode reduzir nem um pouco esse valor, que já é difícil as famílias viverem com esse valor, imaginem reduzindo. Aliás, o BPC passou por vários debates agora no final do ano, que vocês devem ter visto, eles mudaram, né,
Na virada do ano, o governo federal mudou os critérios, a gente passou de 1/4 para salário mínimo para renda inferior a 1/4. Isso teve um grande revanche, né, a nível nacional e não aceitação, o que levou eles voltarem para 1/4 do salário mínimo como critério de inclusão. Mas não é o ideal. O ideal é que fosse, no mínimo, meio salário mínimo, né, gente? Mas aí, no mínimo, né, porque já é um valor bem baixo. Outra questão. Então, o acesso ao BPC, né, como especialmente a essa população que está sem cobertura de renda, tá? O 5, garantir segurança de renda como estratégia de enfrentamento à pobreza. A gente viu, gente, agora na pandemia, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, que o auxílio emergencial foi o que salvou as pessoas da fome, tá? E, para além disso, o Brasil já aprovou uma lei de renda básica universal, que já está aprovada, mas nunca teve recursos, então a gente tem que reacender esse debate sobre segurança renda. Porque se a gente não tiver uma política de segurança de renda estruturada, que as pessoas tenham acesso à renda básica, isso cai totalmente na assistência social. Se a gente for ver os países que têm sistemas de proteção social no mundo mais consolidados, a gente vai ver que esses programas de transferência de renda, esse acesso à renda é contínuo e é para vários segmentos, porque isso dá uma equilibrada, né? Isso promove a equidade. Então, a gente tem que pensar na segurança de renda para além do Bolsa Família e para além do BPC. A gente tem que pensar, sim, na renda básica universal também. Efetivar a oferta de benefícios eventuais sobre a lógica do direito. Então, como eu falei, né, gente, as pessoas precisam de benefícios emergenciais, precisam viver, precisam comer. Então, a gente tem que ter benefícios, sim, tá? E para finalizar minha fala, correndo aqui por causa do tempo, gente, nós vamos trazer questões norteadoras. Eu espero que vocês estejam vendo os slides aqui, já vou fechar, né? São 4 questões para a gente pensar, tá? E aí, depois a gente vai apresentar lentamente as propostas das pré-conferências para a gente aprovar. Questões norteadoras. Que estratégias e mecanismos o município de Itajaí vai adotar para promover equidade e, assim, a redução das desigualdades? Quais são as estratégias e mecanismos, então, que o município vai, né, pensar para atingir esse público que está mais vulnerável? 2. Como dar concretude e visibilidade às contribuições da assistência social, certo? Até para a própria sociedade, né? Para a emancipação dos sujeitos. Eu sempre falo, gente, a assistência social, ela tem que dar visibilidade para a política de assistência social. Na pandemia, mostrou a essencialidade dessa política, mas a gente tem que dar visibilidade, a gente tem que mostrar para a sua população que é um direito, né? A gente tem que construir essa cultura política do direito à assistência social para que as pessoas não sintam vergonha de usufruir de um direito, que em vários países é usufruído e que ninguém tem vergonha de acessar. 3. Como aprimorar o debate entre as políticas integrantes da Seguridade? Como é que a gente vai melhorar, né, a Seguridade Social do nosso município? Né? Como é que a gente vai pensar nessa articulação? E 4, 3, né, e agora 4. De que forma essas reformas da política de previdência e trabalho impactaram nas demandas da assistência social? Isso já está visível, né, gente? A gente vê aí muitas demandas de pessoas que estão literalmente às margens, passando fome, chegando aí na política de assistência social e nos CRAS. E para fechar, eu trouxe aqui um pensamento do Paulo Freire, à luz do Sérgio Marcelo Cortella, que eu gosto muito, que ele faz algumas interpretações, até a Luziele usou uma parte também desse pensamento do Paulo Freire, e o Cortella, ele aprimorou. Então, queria fechar dizendo o seguinte: como insistia o inesquecível Paulo Freire, não se pode confundir esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar. Aliás, uma das coisas mais perniciosas que temos nesse momento é o apodrecimento da esperança. Em várias situações, as pessoas acham que não tem mais jeito, que não tem alternativa e que a vida é assim mesmo. Violência, o que eu posso fazer? Espero que termine. Desemprego, o que eu posso fazer? Espero que resolvam. Fome, o que eu posso fazer? Espero que impeçam. Corrupção, o que posso fazer? Espero que liquidem. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante
esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E se há algo que Paulo Freire fez o tempo todo, foi incendiar a nossa urgência de esperanças. Então, eu acredito que toda a sociedade clama por esperança, né? Mas uma esperança por um mundo diferente, um mundo melhor. Estamos todos cansados, né, de ver tanta coisa ruim acontecendo. E que bom que estamos aqui, que temos uns aos outros, e que bom que nós estamos ajudando nesse processo de esperança ativa, né, de construção dessa sociedade que a gente deseja. Gente, obrigada, eu não sei se passei muito do meu tempo, desculpem. Eu agradeço aí a quem conseguiu escutar, e deixa eu só ver aqui se eu consegui tirar. Saiu a apresentação, né, gente? Saiu, professora? Tá. Obrigada, Luiz. Desculpem, gente, eu realmente não vi que a gente estava... que eu não estava passando os slides, tá? Gente, infelizmente, a gente não tem um momento de debate dessa fala, né? Eu adoro esses momentos pós-fala, que a gente pode abrir o microfone, conversar e falar sobre as questões de pano de fundo que a gente tem para esse eixo, mas infelizmente agora a gente tem aí as propostas para a gente avançar, né? Então, eu queria pedir para projetarem as propostas aqui para eu poder ler. Quem que pode projetar? Vamos tentar aqui. Deixa eu só fechar o microfone aqui, Aline. Oi, professora. Eu acho que agora a gente está dando início da votação das propostas, mas eu acho que a Patrícia não faz a leitura ali do regimento interno, Patrícia? Não, agora eu vou avançar contigo ali, né? Mas eu vou dando os recadinhos enquanto tu vai organizando ali, então, tá, gente? Okay. Então, tá. Eu vou dar continuidade aqui aos trabalhos, certo? Bom, gente, então, o que a gente tem agora para fazer, né, nesse início de tarde, até que a gente vá para a plenária final? Então, as nossas tarefas serão hoje à tarde debater e votar as propostas, né? Conforme o regimento, que a gente vai ler aqui uma parte dele. Depois a gente vai eleger as prioridades dessas propostas, tá? Uma segunda atividade que a gente vai ter agora para esse grupo é registrar moções em formulário próprio, como já foi informado, esse formulário vai estar no chat. E terceiro, receber a indicação de delegados para a participação da conferência estadual, também pelo chat, né? A gente vai fazer tudo via chat, tá? Eu vou ler, então, nós vamos dar início à votação das propostas, e agora nós faremos a leitura para explicar a dinâmica de como que vai funcionar, tá, gente? Então, eu peço que vocês prestem, assim, bastante atenção nas coisas que eu vou colocar. Se ficarem com dúvida, podem perguntar. Vou ler apenas o artigo 16 do nosso regimento, que ele trata da deliberação das nossas propostas, tá bom? Então, o artigo 16. A deliberação de propostas nos grupos dos eixos temáticos dar-se-á observando os seguintes critérios. 1. As propostas sistematizadas deverão ser lidas para debate e aprovação. Então, eu vou ler todas as propostas, a gente vai debater e aprovar. 2. Destaques serão permitidos e devem ser apresentados no ato da leitura das propostas, a partir de inscrição feita pelo chat, ou pelo ato de levantar o ícone da mãozinha que fica ali na tela, tá, gente? E será por ordem de inscrição. Então, eu vou ler as propostas, quem tiver destaque pode ir fazendo enquanto eu vou lendo. Então, eu vou ler bem devagarinho. Se vocês tiverem dúvida, vocês já podem ir pedindo destaque, certo? Aí eu paro, a gente faz o destaque e continua. Os destaques, 3. Os destaques devem constituir-se em propostas de redação alternativa, acréscimo ou supressão, tá? Então, vocês podem fazer uma redação similar, podem acrescer ou suprimir algo que não estejam de acordo. 4. Os propositores de destaque terão até 2 minutos para defender o seu destaque, e o mediador concederá a palavra a seguir e por igual período
por no máximo 1 minuto para o participante que deseje contradizer o proponente ao destaque. Então, vamos supor, se alguém tem um destaque, vai ter 2 minutos para dizer por que quer alterar. E se mais alguém não concordar, terá mais 1 minuto, certo? 5. Após o debate, os destaques serão colocados em votação, realizada e contabilizada, sendo aprovados aqueles que obtiverem a maioria dos votos dos participantes. E aí, gente, a gente vai utilizar um instrumento chamado enquete, que a gente vai explicar na hora para vocês, para que vocês possam votar naquela proposta que vocês consideram mais importantes para que a gente eleja as prioridades. E quinto, sexto, as propostas que não forem matéria de destaque dos participantes serão consideradas aprovadas na sua totalidade para o processo de planejamento da política de assistência social. Então, aquelas propostas sem destaque a gente já considera automaticamente, tá, aprovadas. Cada grupo, no caso nosso, deverá deliberar 4 propostas para o eixo, sendo 2 para o município, 1 para o Estado e 1 para a União, tendo em vista que a plenária final deverá aprovar o conjunto de, no máximo, 10 para o município, 5 para o Estado e 5 para a União. Tá? Então, nesse grupo aqui, a gente vai votar e deliberar 4 propostas apenas. E, último item, 8º, após a votação das propostas, serão hierarquizadas para a definição das propostas a serem apresentadas na plenária final. Ou seja, a gente vai fazer essa enquete para ver quais serão as prioridades, ok? Então, vamos lá, gente, é isso. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Podemos dar continuidade? Sim? Bom, qualquer dúvida, gente, utilizem aqui. Eu vou tentar deixar o chat aberto agora para eu prestar atenção se alguém vai fazer destaque, tá? Peço aí às colegas do município também que fiquem de olho no chat, caso alguém se manifeste para as alterações. E vou proceder à leitura, então, tá? Vou proceder à leitura bem devagar, e vou deixar um espaço para que vocês possam fazer os pedidos de alteração, se necessário, né? E também reforço que o que não for alterado aqui será considerado aprovado, certo? Então, vamos lá. Começo, então, com as propostas para o município de Itajaí, tá? 1. Vamos lá. Deixa eu achar. Organizar campanhas de conscientização sobre assistência social articuladas com outras políticas públicas relacionadas aos direitos humanos, sensibilizando a não violência e não discriminação de gênero, raça, etnia, orientação sexual, pessoa com deficiência, classe social, geracional, regiões do país, imigrantes e migrantes. Ninguém levantou a mão. Vou seguir para a segunda. Elaborar diagnóstico socioterritorial participativo e sistemático para subsidiar a política de assistência social. Dando sequência, 3. Fortalecer os serviços socioassistenciais da proteção social básica via execução direta, garantindo maiores percentuais de repasses e recursos para a área. Temos uma inscrita, Cláudia Silva. Pode fazer a sua defesa ou propor a alteração. Cláudia. Tá, abre o microfone. Sim. Na verdade, seria incluir ali na terceira proposta, fortalecer os serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial, né? Porque todos estão incluídos dentro do sistema socioassistencial de atendimento, né? Perfeito. Aline, poderias colocar o destaque ali?
Certo. Pode colocar em outra cor para nós. Alguém se opõe à proposta de Cláudia? Queira se manifestar? Não? Ok. Obrigada, Cláudia, pela contribuição. Seguimos. Depois eu volto para aprovação, tá, gente? Parei na 4, né? Fortalecer e equiparar a vigilância socioassistencial. Cláudia, se puder baixar a mãozinha. Cinco, ampliar as ações coletivas dos serviços socioassistenciais nas unidades públicas para fortalecer o referenciamento no território. 6. Garantir o direito humano à alimentação adequada por meio de políticas públicas intersetoriais de segurança alimentar e nutricional, tais como banco de alimentos, cozinhas comunitárias, programa de aquisição de alimentos, hortas comunitárias, oficinas e atividades educativas de aproveitamento integral dos alimentos, mercados solidários, dentre outras. Certo. Bom, então, eu acho que eu continuo e depois aprovamos tudo aprovamos todas ou volto e já aprovo agora, Aline? Volto e aprovo agora? Ai, a Aline saiu do... Desculpa, Aline, tu não consegue... Tu consegue ligar o teu microfone sem mexer, não? Não consegue. Tá. Bom, gente, eu vou... Acho que Oi? podemos sim ler todas, ô, professora, e Até o depois... final, né? Tá É, bom. tá Depois bom? a gente volta. Então tá bom. Eu queria... Então seguimos, gente. Propostas para o Estado de Santa Catarina. 1. Cumprir o Pacto Federativo, cumprindo as responsabilidades do papel do Estado, com ênfase no cofinanciamento com a política de assistência social. 2. Organizar a Secretaria Estadual em Santa Catarina com equipe técnica e condições estruturais para a realização do papel do Estado na gestão compartilhada de assistência social, da assistência social. Nenhum destaque. 3. Garantir supervisão técnica aos municípios conforme definido na NOB-SUAS 2012. Realizar capacitações e supervisões para as equipes dos serviços socioassistenciais. E 5. Realizar diagnóstico social do Estado e apurar a situação da assistência social com relação à demanda e ofertas da política. Certo? 6. Criar e implementar ações de divulgação do SUAS no Estado de Santa Catarina, ampliando o conhecimento do sistema de proteção social com linguagem acessível e adequada, campanhas publicitárias, vídeos informativos, cartilhas, entre outras iniciativas. 7. Assumir o processo de educação permanente da assistência social no Estado de Santa Catarina. Propostas para a União. 1. Reconhecer a assistência social como política de seguridade social não contributiva, garantindo o SUAS como sistema de corresponsabilidade de todos os entes federados. 2. Cumprir o Pacto Federativo, cumprindo as responsabilidades referentes à União,
com ênfase ao cofinanciamento da política de assistência social. 3. Garantir o benefício de prestação continuada, conforme legislação federal, com acesso garantido a todos e todas, reduzindo a idade mínima para 60 anos e aumentando o valor de renda per capita para meio salário mínimo, garantindo como benefício o valor do salário mínimo. 4. Revisar os critérios de concessão do programa Bolsa Família, principalmente com relação à renda per capita e o aumento do valor do benefício pago às famílias. 5. Deduzir o valor do aluguel da renda bruta familiar para efeito de concessão dos benefícios socioassistenciais. Finalizamos? Então, peço que vocês olhem novamente e atentamente, né, as questões, porque agora a gente teria, então, a votação e depois nós vamos passar para a enquete, certo? Então, já vejam aquelas que vocês considerem como prioritárias para que vocês possam, na hora da enquete, votar. Ok? Voltamos, então, temos apenas um destaque na questão, na proposta para o município de Itajaí, na proposta número 3. Então, eu vou ler e peço para aqueles que não concordam levantarem a mão. Os que concordam permaneçam como estão. Fortalecer os serviços sociais da proteção social básica e especial, via execução direta, garantindo maiores percentuais de repasses de recursos para a área. Quem não concorda pode se manifestar, quem concorda permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Não havendo nenhum destaque nas outras questões e seguindo o que está previsto no nosso regulamento, no nosso regimento, consideramos, então, a aprovação em bloco das propostas das pré-conferências, todas para o município, o estado e para a União, certo? Bom. Agora, o Luiz está ali, né, Luiz? Isso. Nós vamos passar, então, para a votação. Se o Luiz quiser... para mim, não está aparecendo aqui, Luiz, a enquete. Isso, como vocês já passaram agora, então, para análise, professora, ali embaixo, perto do chat, tem um íconezinho, onde tem um triângulo, uma bolinha e um círculo. Sim. Eu vou lançar as 3 já, professora, ou tu quer fazer em partes? Primeiro município, depois estado e depois Eu acho União. Que poderíamos fazer em bloco, né, gente? Ou vocês querem fazer... deixa eu... Primeiro eu já lancei, então já tem certo. Aí Então, vamos lá, gente. Vamos votar agora. Peço que vocês vão ali no cantinho, então, naqueles ícones, e das 6 propostas que foram lidas e apresentadas, que vocês selecionem aquelas que vocês consideram mais importante e votem. É apenas uma proposta por eixo, para cada pessoa. De acordo com a PNAS, tem alguém com o microfone aberto? Efetivadas por profissionais da área. Luiz, eu acho que é você. É que eu tô com outra aba aberta, é isso. Ah, tá. Vou fechar aqui. Desculpa. Isso, então, cada um tem que votar, né, numa do município, numa para o estado e em uma para a União, uma das propostas. Pronto, pessoal, conseguiram votar? Passamos para a segunda enquete, então. Eu não sei se já é para divulgar, tu consegues divulgar o resultado, Luiz, para a gente ver a ordem?
Já está ao vivo, professor, ali. Tá. Então, por exemplo, a 3 tem 5 votos, né? E ao todo nós temos 8 votos na parte do município, nós estamos em 26. Então, pessoal, eu acho que talvez não está encontrando onde votar ali embaixo. Então tá, desculpem, você colocou as 3, gente. Eu acho que foi falha na Isso. minha orientação. Vamos votar, então, as questões já para o município. Passem a barrinha mais para baixo, tem a votação para o Estado e, por último, a votação para a União. Eu peço que vocês selecionem uma para cada ente federado e votem. Quem está no celular talvez tenha que encontrar as enquetes aí. Tem os 3 pontinhos e aí tem a opção de enquete para abrir. Se alguém tiver dificuldade de votar, por favor, pode se manifestar. Professora, temos 9 votos no município, 9 votos no estado e 6 votos na União. Certo. Pessoal, todo mundo pode votar em todas as esferas, certo? Vocês podem escolher uma para município, uma para estado e uma para a União, certo? Vocês têm, no caso, 3 votos. Então, peço que vocês repassem de novo todas as 3 propostas, as três esferas de governo e votem uma em cada um. Estamos com 12 votos no município, 11 votos no estado e 10 votos na União. Na União temos um empate na proposta 1, na 4 e na 5. Daisy, a enquete ela fica numa opção, se você tiver no computador, abaixo do chat ali, na parte inferior direita, tem um íconezinho pequeno com um triângulo, um quadradinho e uma bolinha. No celular você vai encontrar, provavelmente vai ter nos 3 pontinhos, vai ter uma opção de atividades. E dentro das atividades vai ter a parte de enquetes. Encontrou pelo jeito, né, Daisy? Maravilha. 13 votos para município, 13 votos para estado e 14 votos na União. Pessoal, lembrando que pode votar nas três esferas. O município está ganhando proposta 3 e 2, que são 2 propostas para o município. No estado está ganhando a proposta 3, com 5 votos. E na União está empatado entre a proposta 1 e 5, com 4 votos cada. Nós temos que eleger 2, né, do município, uma do estado e uma da União. Todo mundo já conseguiu votar, gente? Podemos encerrar? Nós estamos em 25 na sala, professor, 26, mas no meu caso não conta, porque eu sou o apresentador aqui da enquete, então teria que ter 25 votos. Sim. É que tem o pessoal da comissão organizadora, né? Ah, também tem isso. Né? Mas Mas assim eu que você me acredito. der o ok, eu posso encerrar a enquete, tá? Não sei se você quer Sim. deixar mais um pouco ou não, só aguardo o seu ok, então. Certo, eu acredito que o pessoal já deve ter votado, né, gente? Se mais alguém tiver alguma dificuldade, por favor, se manifeste no chat agora, ou nós encerraríamos a votação. Não, ninguém se manifestou, ninguém levantou a mãozinha.
Então, acho que a gente pode encerrar a votação. Aí só temos que ver depois, né, com a comissão organizadora, esses empates ali, se a gente vota aqui de novo, ou Aqui leva... parece que desempatou, tá, professora? Desempatou, que bom. O município está com 6 votos, proposta 3, e 4 votos, a proposta 2. Tá ótimo. Estado, a proposta 3 com 6 votos, e no União está com 5 votos, a proposta 1. Certo. Perfeito. Então... Posso encerrar, então, a enquete? Pode encerrar. Finalizando aqui, então, professora. Aparece aqui o resultado para nós? Se você voltar ali na parte das enquetes, eu acho que ele mostra sim. Vamos ver ali, gente. Tá aparecendo aqui. Então, só para a gente retomar aqui, tá? Finalizado aqui, então, no município nós temos proposta 3 e proposta 2, que serão levadas para a plenária final. Do Estado, nós temos aqui a proposta de número 3 também. E para fechar, para a União, nós temos a proposta de número 1. Certo, gente? Bom, votadas as deliberações, gostaria de levantar aqui se alguém tem moções para esse eixo, não é? As moções podem ser colocadas em formulários específicos, conforme já foi informado aqui, tá? Link para as moções, e as moções serão lidas e aprovadas pela plenária final. Então, nós deixamos aqui para vocês poderem baixar, né, e preencher essas moções. Então, antes de... Alguém está fazendo alguma pergunta? Não? Certo. Pessoal, então passamos para a última parte do nosso eixo, que seria a indicação, não é, para os delegados da 13ª Conferência Estadual de Assistência Social. A votação será na plenária final, mas aqui a gente já vai tirar indicativos. Então, pedimos, se alguém tiver interesse, que escreva também aqui no chat, se candidatar para a plenária estadual. Vou dar um tempinho, se alguém quiser pensar enquanto isso. Bom, em não havendo ninguém, né, com interesse de representar o município aí na conferência estadual, acredito que na plenária alguns nomes, né, serão levados para votação. Nós passamos, então, meninas, eu acho que da minha parte é isso. Eu não sei se a Aline e Patrícia, se teria mais alguma questão para fechamento. Oi, professora. Eu me inscrevi ali para a conferência estadual, tá? Tá, agora que eu vi, desculpa. Não tem problema. Certo. Então, Aline Cardoso, o nome vai indicado, né, para eleição, então, para votação na plenária final. Mais alguém, gente? Não? Bom, pessoal, então, nós agradecemos, né, a participação de vocês nesse eixo. Lembrando que às 16 horas, então, a gente tem a plenária final, que é para, né, a leitura de todas as propostas, para as aprovações das moções, para a eleição dos delegados. Aguardamos vocês, então. Agradeço a presença e encerramos, então, essa parte, né, do nosso grupo de trabalho do eixo 1. O Luiz está reforçando aqui que a plenária final será na mesma sala da manhã, certo? Está ali o link.
Se alguém ficou com dúvida, também está na programação, né? Importante lembrar. Então, agradecemos a presença de todas, todos, e que tenhamos aí uma ótima plenária final, ok? Um abraço, gente, obrigada. Obrigada a todos, obrigada, Rúbia. Obrigada também, né, pelo apoio ali, a Aline também, deu tudo certo. É muito Obrigada a diferente, né? É muito diferente estarmos aqui no presencial ou no online, né? Mas é importante a realização, né? Com certeza deu tudo certo, né? Precisamos, professora, ficar para alguns ajustes para a plenária? Certo. Sim, deixa eu só Acho que seria ver interessante, né? Sim. Professora Rúbia, acho que podemos encerrar essa sala. Sim, eu só ia ver com a Aline ali, com a Patrícia, se precisamos de alguma coisa. Tu já copiou os dados para a Luziele e Luiz? Eu coloquei o print ali, mas assim que nós encerrarmos aqui, eu mando para ela também. Ah, eu também fiz as anotações aqui também, se precisar. Eu acho que pode mandar para ela então, Aline. Posso mandar para ela? Isso. Então, tá, então não precisamos de nenhuma informação a mais, né? Só da Aline ali também de candidata. Sim. A participação, eu acho que é isso de informações, né, gente? Eu acho que pelo que está no roteiro ali, são essas. Então tá bom, gente. Tá bom, Obrigada, Zinato. Obrigado, professora. Vou encerrar a sala, então. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal. Obrigada, tá? Tchau.